Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Chegamos ao nosso primeiro simulado do nosso curso aí da Lei 8.112. Vamos agora sintetizar tudo o que foi visto nessa parte inicial, nesse primeiro capítulo. Vamos resolver essas questões, são 50 questões. Depois vamos iniciar um novo capítulo, um novo simulado, e sempre dessa forma. Teremos simulados aí em várias partes do curso. 50 questões, peço que você resolva antes, tente resolver, não tente resolver aqui junto comigo, não. Resolva antes e venha assistir só a resolução aqui. Então vamos iniciar. Primeira questão, CESP STF 2013. Eu não vou ficar lendo esses enunciados aqui, não, porque às vezes não tem nada a ver. Eu vou começar a ler logo daqui, viu? Para ganhar tempo. Então, o regime jurídico estatutário de que trata a Lei 8.112 é aplicável aos servidores da administração direta, das autarquias, das empresas públicas federais. É errado, né? A Lei 8.112, que é o seguinte, vamos sempre fazer alguns resuminhos, né? Importante. Temos aqui a administração direta, que é composta por quem? A administração direta é a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. E temos a administração indireta, que é composta por quem? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. A Lei 8.112, ela é uma lei federal. Então, ela é aplicada aqui, ó, na União e nas autarquias e fundações públicas federais. A Lei 8.112 é aplicada no âmbito da União. Por quê? Porque a Constituição Federal, lembra, nossa primeira aula, falou que vai ter um regime jurídico único para administração direta, autarquias e fundações. A Lei 8.112 é o regime jurídico único federal da União. Cada estado tem o seu estatuto. O estatuto serve do Piauí, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal e municípios. Então, beleza. Lei 8.112, aplicada à União, autarquias e fundações públicas federais. Portanto, está errado esse primeiro item aqui, porque fala das empresas públicas. Segunda questão. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Certíssimo. Como a própria lei informa, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, segunda questão, certo. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Vamos lá, terceira questão. O cargo público definido como conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor é criado por lei, certo? Cargo público criado por lei, para o provimento em caráter efetivo ou em comissão, certo? O cargo público, ele é criado com esse caráter, né? Pode ser tanto efetivo como em comissão, assim como a nomeação.
Pode existir a nomeação em caráter efetivo, quando for um cargo efetivo, e em caráter em comissão para cargo de confianças vagos, por exemplo, o cargo em comissão. Quarta questão. Tanto os cargos com provimento efetivo quanto os cargos em comissão devem ser criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Certíssimo aqui também a quarta questão. Cargo público criado por lei, denominação própria, vencimento pagos pelo cofre público. Corretíssimo. Quinta questão. São requisitos básicos indispensáveis, caso não sai, né? São requisitos básicos indispensáveis para investidor em cargo público, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo e ausência de condenação penal. Opa! Tá errado, né? Errado porque requisito básico não tem essa ausência de condenação penal. Vamos aqui fazer uma revisão. Quais são os requisitos básicos, mínimos para investidura no cargo público? Nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações militares e eleitorais, gozo dos direitos políticos, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Isso é o básico. Pode ter outros requisitos, como, por exemplo, pode ter ausência de condenação penal? Até que pode. Mas tem que estar o quê? Tem que estar prevista na lei do cargo. O cargo público é criado por lei. Então, a lei tem que estabelecer esses outros requisitos a mais. Por exemplo, investigação social, idade máxima, porque o requisito básico é a idade mínima. Se eu quiser uma idade máxima, por exemplo, em cargos aí da carreira policial, vai ter que estar previsto em lei e não somente no edital. Tem que estar previsto na lei do concurso, lei do cargo e depois no edital. Se vier previsto somente no edital, não é válido. Portanto, está errado aí. Quinta questão. Sexta questão. Órgão estadual somente pode exigir, em edital de concurso público, realização de exame psicotécnico para habilitação de candidatos ao cargo previsto, se houver previsão legal para tal aplicação. Certíssimo foi o que eu acabei de explicar. Somente pode exigir, no edital de concurso, realização de exame psicotécnico para habilitação de candidatos ao cargo previsto, se houver previsão legal para tal aplicação. Sétima questão. No que se refere ao exame psicotécnico, além de previsão legal, são exigidos mais 3 requisitos para que seja válida a sua exigência em certames públicos: ser pautado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa. Certíssimo aqui também a sétima questão. Além de ser previsto em lei, né, o exame psicotécnico, ele tem que ser tratado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa. Oitava questão. São requisitos para investidura em cargo público, entre outros, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental, podendo as atribuições do cargo justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Ponto. Certíssimo. Essa oitava questão, porque ela falou assim, ó, são requisitos para investidura, entre outros. Então, ela apenas exemplificou, não disse que era somente esses. Incorreta, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, pode ter outros? Pode, mas se tiver estabelecido em lei. Nona questão, as pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurar o direito de se inscrever em concurso público para provimento de quaisquer cargos,
independente das suas atribuições. Para esses candidatos são reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso. O percentual aqui está correto, até 20%, mas a questão está incorreta. Por quê? Porque ele fala para provimento de quaisquer cargos. Não. As pessoas com deficiência, elas podem sim escrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. Então, não é qualquer cargo, é somente aqueles cargos que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. Que seja possível a pessoa com deficiência trabalhar naquele cargo. Então, ela pode se inscrever, pode ser nomeada, tomar posse naquele cargo lá. Então, está errada a questão por conta disso aqui, ó. Para o provimento de quaisquer cargos. Não, somente aquele que as atribuições são compatíveis com a deficiência. O percentual está certo, realmente é até 20% das vagas, sim. Portanto, na questão errada. 10ª questão. Professor estrangeiro que resida no Brasil e pretende ocupar cargo público na Universidade Federal somente poderá atuar como professor visitante, visto que a investidura em cargo público é restrita a brasileiros natos ou naturalizados. Está errado aqui a 10ª questão. Por quê? Realmente é um dos requisitos básicos para investidura em cargo público a nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Mas a Lei 8.112 estabelece uma exceção. O estrangeiro ele pode ocupar um cargo público, desde que esse cargo público seja de professor, técnico ou cientista em universidade ou instituição de pesquisa científica. Então, eu sou professor técnico cientista de universidade ou instituição de pesquisa científica, um estrangeiro poderá ocupar. E ele fala aí, professor estrangeiro vai ocupar um cargo na Universidade Federal. Pode? Pode sim. Mesmo sendo estrangeiro, mas é a Universidade Federal. Então pode. E fala que a questão informa que não vai poder, porque é restrito, está errado a 10ª questão. 11ª. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Está errado. Investidura em cargo público ocorre com a posse e não com a nomeação. 12ª. Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público. Errado. O SESC cobra demais isso, portanto, anote. Você já tem anotado aí, né? Mas é bom anotar novamente. Ascensão e transferência não são formas de provimento e nem de vacância. Foram revogadas, então não é provimento e também não gera vacância, porque foi revogado. Então, se falar que a ascensão é forma de provimento, está errado. Se falar que a ascensão é forma de vacância, está errado também. 13ª questão. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Certíssimo, é o PAN 4R. Promoção, aproveitamento, nomeação, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Certíssimo. 14ª. O prazo de validade de concurso é de até 2 anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva. Pegadinha grande, está errada essa questão aqui. Prazo de validade de concurso é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Não tem nada a ver
se tem candidato aprovado em cadastro de reserva ainda. Senão o concurso podia passar em inúmeros tempos, né? Isso seria fantástico. O concurso pode ser prorrogado enquanto tiver gente aprovada no cadastro de reserva. Não, cadastro de reserva a pessoa não tem o direito subjetivo à nomeação em regra, né? Porque o direito subjetivo, líquido e certo à nomeação é para os aprovados dentro do número de vagas, de acordo com o STF. Então, é errado o item aí da questão 14. Questão 14ª. Questão 15. Com relação ao regime de servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir. Se determinado servidor público, na data de publicação do ato de provimento de certo cargo público, estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família, o prazo para a posse será contado do termo do respectivo impedimento. Certíssimo aí a questão 15. Aqui trata-se de uma pessoa que vai tomar posse em cargo público, foi nomeada e já é servidora pública. Já é servidor público, passou para outro, né? Está em gozo de licença, doença em pessoa da família. O prazo da posse vai ser no final do impedimento. Então é o seguinte, você foi nomeado aqui, né? Tem 30 dias para tomar posse. Mas você já é servidor público e está em gozo de licença. Licença de tratamento da saúde, por exemplo. Esse prazo de 30 dias vai ser contado no final da licença. A licença terminou aqui. Então, no final da licença, você tem 30 dias para tomar posse. Pronto. Questão 16. Alice, aprovada em concurso público para o cargo de técnico administrativo de um TRE, precisa acompanhar cirurgia de ente familiar que ocorrerá no mesmo dia em que foi marcada sua posse. Nessa situação, Alice poderá nomear por procuração específica alguém que a represente no ato da posse. Certo. A posse pode sim ser feita por procuração específica. Você faz uma procuração específica para outra pessoa tomar posse em seu lugar. 17ª. A posse de um candidato aprovado em concurso público somente poderá ocorrer pessoalmente. Errado. A posse de um candidato aprovado em cargo público pode ocorrer pessoalmente, ele mesmo vai lá e assina o termo de posse, mas pode ocorrer também mediante procuração específica. Questão 17. Está errado. 18º. A investidura em cargo público ocorre com a posse, certo? A qual somente se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação. Certíssimo. São 7 formas de provimento, né? Mas só ocorrerá posse na nomeação. Na forma de provimento, nomeação, que vai ocorrer a posse. Nas demais formas de provimento, não existe posse. Certíssimo aqui. Da questão 18, ele colocou a questão 20, né? Sumiu a questão 19. Questão 20. A posse por meio da qual se dará investidura em cargo público dispensa prévia inspeção médica oficial. Não, não dispensa. É necessário, na posse, vocês declarem a aptidão física e mental. Ele está falando que a posse dispensa prévia inspeção médica oficial. Está errado. Questão 20. 21. A posse do servidor público nomeado, que pode ocorrer mediante procuração específica, deve acontecer no prazo de 30 dias, contado do ato de provimento, sendo ainda conferido ao servidor mais 30 dias para entrar em exercício no cargo. Está errado, né? A posse do servidor nomeado pode ocorrer mediante procuração? Sim. Deve acontecer no prazo de 30 dias? Sim. Vai ser conferido mais 30 dias para ele entrar em exercício? Não. Depois que ele toma posse, é assim, ele é nomeado, tem 30 dias
para tomar posse. Depois que ele toma posse, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Não está errado. 22. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Certíssimo. Porque é o seguinte, o servidor foi nomeado e não tomou posse. O que vai acontecer? Será tornado sem efeito o ato de provimento, o ato da nomeação. O servidor tomou posse e não entrou em exercício. O que vai acontecer? Ele será exonerado. Pronto. Questão 23. O servidor público pode ascender na carreira mediante promoção e progressão, hipóteses que interrompem o tempo de exercício efetivo, de forma que este passe a ser contado a partir do novo posicionamento da carreira. Está errado. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que será contado na nova carreira a partir da data da publicação do ato. Resolvemos uma questão sobre isso. Questão 23, errado. Ao servidor removido, deverá ser concedido o prazo de no mínimo 10 e no máximo 30 dias para entrar em exercício em outra localidade para o qual foi removido. Certo. O servidor foi removido, redistribuído, cedido. É concedido no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias para ele se apresentar lá na nova localidade. Questão 24, certo. Questão 25. Os servidores efetivos cumprem jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitar a duração máxima do trabalho semanal de 44 horas. Errado. 44 horas é lá na Constituição Federal. A Lei 8.112 estabelece 40 horas semanais, um limite máximo de 8 horas diárias e um mínimo de 6 horas diárias. 26. O estágio probatório inicia na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. É errado essa questão aí da ABIN 2018. O estágio probatório inicia na data do exercício e não da posse. 27. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, isso aqui está correto, né? Após o exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Certíssimo. É o ACADI correto. Assiduidade, capacidade de iniciativa, disciplina, produtividade e responsabilidade. 28. O servidor público que não for aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável, reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. A primeira parte está correta. O servidor público que não for aprovado no estágio probatório, sim, será exonerado. Mas se ele for estável, ele será reconduzido ao cargo de origem, cargo anteriormente ocupado, e não reintegrado. Portanto, questão 28 errada. 29. No caso de um servidor público não cumprir as condições do estágio probatório, ele deve ser demitido. Opa, não. Demissão é punição. Se ele não for aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado e não demitido. 30. A garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício denomina-se efetividade. Não. Pegadinha grande da banca SESC.
Qual o nome? Estabilidade e não efetividade. Pegadinha besta aí, né? Não é efetividade, é estabilidade. 31. De acordo com o recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional qualquer prazo extrajudicatório inferior a 3 anos. Certíssimo, porque a Lei 8.112, lá no texto da Lei 8.112, ele fala que o prazo é de 24 meses. Mas aí a emenda constitucional 1998 estabeleceu que o prazo é de 3 anos. E aí o STF se posicionou sobre isso, falando que é inconstitucional qualquer prazo extrajudicatório inferior a 3 anos. 32. Servidor público estável poderá perder seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. Certo, são essas hipóteses estabelecidas pela Lei 8.112. A Constituição Federal traz mais duas, né? É a avaliação de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, e, no caso lá, do corte de gastos. 33. Um agente penitenciário federal poderá ser promovido na carreira por ascensão funcional, pois a promoção de servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado e compatível com a Constituição. Acabei de explicar, a ascensão não é forma de provimento. Está errado. Questão 34. De acordo com a Lei 8.112, tendo sofrido limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a dos cargos por ele anteriormente ocupado. Certo? Aí a questão 34. O servidor sofreu uma limitação física ou mental, a limitação da sua capacidade física ou mental será readaptado, ou a readaptação com ele. Questão 35. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação de sua capacidade física ou mental, verificar a inspeção médica advinda após sua posse em cargo público. Certo. Depois que tomou posse no cargo público, o servidor sofreu uma limitação física ou mental. Ele deverá ser readaptado em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Questão também aqui pulou, né? Não pulou não, 35, 36, tá certo. Eu estou ficando doido. 106. Na situação hipotética de um servidor público ocupar o cargo de motorista e tenha sofrido um acidente que limite a sua visão, ele poderá ser investido em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com essa limitação, como, por exemplo, auxiliar de garagem, o que caracteriza provimento derivado, denominado de readaptação. Certo. Anote aí também, único provimento originário é a nomeação. Os outros são provimento derivado. 37. Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistente os motivos de sua aposentadoria, hipótese que se procederá à reversão do servidor. Certo. E acrescento algo mais. Nessa hipótese de reversão, que é a volta do aposentado na aposentadoria por invalidez, quando a junta médica declara insubsistência o motivo da aposentadoria por invalidez, o servidor volta ao serviço e, se não tiver vaga, ele fica como excedente. Igual na readaptação. Na readaptação, o servidor sofreu limitação, vai ser readaptado em outro cargo. Se não tiver vaga nesse cargo, ele não vai ficar em disponibilidade, não. Ele vai trabalhar como excedente. Cuidado com isso daí. 38. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial e administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido por todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório.
Tá errado. Não é reversão. É o que? Reintegração. Reintegração que é a volta de quem foi demitido. Reintegração, demissão. 39. Considere que determinado servidor estava demitido após regular processo administrativo disciplinar por desvio de verbas públicas, comprove sua inocência por meio de ação judicial. Nesse caso, tendo sido a pena de demissão anulada no âmbito judicial, o servidor deverá ser reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente. Certíssimo aí. Questão 39. Foi anulada a demissão, decisão judicial ou administrativa, o servidor deve ser reintegrado ao cargo de origem. Questão 40. Um servidor público federal foi demitido após o devido processo administrativo. Contra o ato de demissão, ele ajuizou ação judicial na qual obteve decisão favorável à sua reintegração no cargo, em decorrência da nulidade do ato de demissão. Nessa situação, o servidor reintegrado não terá direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos no período de afastamento. Errado. O servidor reintegrado tem o ressarcimento de todas as vantagens, seja remuneração, seja tempo de serviço, seja promoções. Não está errado aí esse item da questão 40. 41. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor do Estado, deverá ele ser reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se for estável, importante destacar isso daqui, deverá ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Certíssimo. Expliquei nas nossas aulas de teoria 2 mapas mentais, né? Aliás, fiz um fluxograma com 3 mapas mentais para explicar essa questão da reintegração e da recondução. E está certíssimo aí a questão 41. 42. Anulado o ato de demissão, o servidor estável deverá ser reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente, exceto se o cargo estiver ocupado, hipótese que ficará indisponível até aproveitamento posterior em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis. Errado. Servidor reintegrado. O cargo dele está ocupado. O que vai acontecer? O reintegrado vai ocupar o cargo e aquele eventual ocupante que estava lá ocupando, se for estável, vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, posto em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. 43. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo inteiramente ocupado, tendo como uma das hipóteses a sua inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Certíssimo. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo inteiramente ocupado, tendo como uma das hipóteses a sua inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Questão 43, certíssimo. Questão 44. Demissão, promoção ou morte do público são situações que geram vacância do cargo público. Certo. A vacância, você lembra da dica lá do frade. Deixa eu riscar aqui. Pagar demora demais. Eu vou fazer aqui na frente. Frade PP. São as formas de vacância. Falecimento, readaptação, aposentadoria, demissão, exoneração, posse em outro cargo inacumulável e promoção. Só lembrando que a readaptação e a promoção são tanto formas de provimento como de vacância. 45. Segundo a Lei 8.112, são consideradas formas de provimento de vacância de cargo público, a promoção e readaptação. Acabei de falar, né? Certíssimo. 46. Mesmo não havendo mudança de sede, considera-se removido o servidor deslocado no âmbito do mesmo quadro.
Certo. Lembrando que remoção não é forma de vacância e nem de provimento. E ela pode ocorrer com ou sem mudança de sede. Por isso que está correta aí a questão 46. 47. Remoção é a forma de provimento. Não, entreguei já o comentário da outra questão. Errado. Remoção não é forma de provimento. 48. A remoção, que é o deslocamento do servidor em razão do seu próprio interesse, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, somente pode ser a pedido. Errado, né? São 3 modalidades de remoção: de ofício, no interesse da administração, a pedido, a critério da administração, e a pedido, independentemente do interesse da administração. Tá? 48, errado. 49. A remoção a pedido ocorre apenas se houver interesse da administração. Errado. Porque existe a remoção a pedido independentemente do interesse da administração. Aquelas 3 hipóteses: concurso de remoção, doença do servidor em pessoa da família, e quando o cônjuge do servidor ou companheiro, também servidor público, é removido no interesse da administração. Finalizamos aí com a questão 50, STF 2008. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo, declara sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável deverá ser imediatamente redistribuído, sendo vedada sua colocação em disponibilidade, já que tal opção feriria o interesse público. E está errado. É o seguinte: o órgão foi extinto. Qual a primeira coisa que eu tento fazer? Eu tento redistribuir aqueles cargos e, consequentemente, os servidores, né? Que a remoção é o deslocamento de servidor, redistribuição é o deslocamento de cargo público. Não deu para redistribuir, então vou colocar em disponibilidade. Não deu para redistribuir e nem colocar em disponibilidade. Eles podem ter o chamado exercício provisório. Ficar lá sobre a responsabilidade do CIPEC. Lembra disso? Por isso é importante as questões, né? A gente está revisando aí, sintetizando todo o conteúdo. Então, beleza. Com esse simulado aí, conseguimos sintetizar e revisar a primeira parte da Lei 8.112. Vamos iniciar agora a segunda parte, que trata aí de remuneração, vencimentos, indenizações, gratificações. Ao final da segunda parte, um novo simulado, sempre assim, sempre para você realmente aprender o conteúdo. Ver a teoria, sempre resolvendo algumas questões de fixação, e agora essas questões para sintetizar realmente o conteúdo. Forte abraço a todos e bom